E nós estamos de volta para mais um bate-papo acerca da semiótica de Gray Mass, aplicada ao texto God, de autoria de John Winston Lennon, em que na primeira parte da canção ele nega sua fé em Deus, dizendo que Deus é um conceito pelo qual medimos a nossa dor. Na segunda parte, ele nega sua fé em Cristo, na Bíblia, em Buda, em tarô, em mantra, nos próprios Beatles, para acreditar em si mesmo, na Yoko e em si mesmo. Na última parte ele diz: o sonho acabou, vocês vão ter que levar adiante esse sonho agora, porque eu era o artesão do sonho, mas agora sou simplesmente John, um John renascido, não é? Então chegamos finalmente à terceira parte da canção, não é? Dividindo a análise em sequência na sugestão de Gray Mass, quando ele analisa a pesca do Guy de Maupassant, que está num livro chamado Semiótica do Texto, né, Exercícios Práticos, que foi traduzido por um grupo da Universidade Federal de Santa Catarina, esse livro do Gray Mass. Então, lá ele sugere, né, que façamos a análise em segmentos. Então, dividimos o texto do John em 3 partes. Primeira parte em que ele estabelece a tese de um Deus não alegre, né, na medida da não alegria, medida da dor, um Deus conceito. Segunda parte em que ele nega Jesus, Bíblia e todas as outras figuras da cultura oriental e ocidental. E finalmente vemos aí o John na terceira parte da canção falando sobre o sonho, sobre o ontem e sobre o agora, e delegando aos enunciatários discursivos, os Dear Friends, caros amigos, na penúltimo verso da canção, a levar adiante esse sonho, né? You just have to carry on. Vocês têm que levar adiante, seguir adiante, porque o sonho acabou. E é essa terceira parte, o terceiro segmento do texto do John que nós começamos a análise hoje. Você tem aqui na sequência 3 o seguinte, olha: The dream is over. O sonho acabou. What can I say? O que eu posso dizer? The dream is over. O sonho acabou. Yesterday, ontem, I was the dream weaver. Eu era o tecelão do sonho. But now I'm reborn. Mas agora eu renasci. I was the walrus. Eu era o leão marinho. But now I'm John. Mas agora eu sou John. And so, dear friends, então, caros amigos, you just have to carry on. Vocês terão que ir adiante. Vocês só terão que ir adiante. Continuar. The dream is over. Porque o sonho acabou. Então vamos aos programas narrativos. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui cada um dos programas narrativos. Você tem aqui, olha, o programa narrativo do sonho acabou. É o programa narrativo número 1, em que o F quer dizer fazer, D, né, vem significar aí o destinador, né, S1 é o John, SXD são os fãs, né, o público em geral, OM1 no caso aí é o sonho, significando Beatles, o passado falso, né, porque ele nega todo mundo, nega sua crença em todo mundo. Então, vamos ler esse programa narrativo. Você vai aprender agora a ler um programa narrativo comigo, do sonho que acabou. Ó. PN1 quer dizer programa narrativo 1. F quer dizer fazer. D quer dizer destinador. Então, destinador faz S1, faz o John, né, no caso, que aparece no texto. Fazer, essa setinha aí quer dizer fazer. Faz o S1, fazer o SXD, que é o público, que está em disjunção. Esse sinalzinho aqui, ó, quer dizer disjunção. Que está em disjunção com o objeto modal 1, que é o sonho, né, significando Beatles, passado, falso. Fazer esse público entrar em conjunção. Ele está em disjunção e ele faz esse público entrar em conjunção com o objeto modal 1, que é o sonho. Então, esse programa podemos dizer que é um programa narrativo realizado, né? O que posso dizer é a frase 2 da última instância.
instância, né? Você tem aí o programa narrativo 2, o fazer, né, de S1, que faz o público, que está em disjunção com o OM2, objeto modal 2. O que é objeto modal 2? É a pena de si próprio, né? Que faz esse público que está em disjunção com essa pena, né? Não chegou ainda a ter a pena do John, né? Por causa da situação dele, da perda dessa crença, né? Faz com que o público entre em conjunção com o OM2, também é um programa realizado, que é a pena de si. Então ele procura fazer com que todos nós tenhamos pena dele, né? Que entenda essa autopena, né? Essa autopiedade. Então S1, o sujeito 1, pela sedução, pela provocação, como chantagem afetiva, né? Que é o objeto que manipula, né? E o objeto modal 2 é a pena de si. O sonho acabou. É o próximo programa narrativo. Programa narrativo 3. Então, como que nós vamos ler esse programa narrativo? Você tem aqui, ó, o fazer do destinador sobre... Tem um destinador aqui, né? Que é essa situação toda de descrença, né? Que faz com que esse destinador faça S1, que é o John, fazer o público, que está em disjunção com o OM3, que é o objeto modal 3. O que é o objeto modal 3? A disforia, a decepção. Em disjunção com a decepção, fique com a decepção. Então, veja bem, ele vai fazer esse público entrar em conjunção, o sinalzinho da conjunção aqui, com o OM3, que é a disforia, a decepção. É um programa virtual porque nós só vamos saber se esse público aceitou essa proposta, esse contrato fiduciário, se entrevistarmos esse público, né? Como não entrevistamos, então o programa é virtual. Então, para você ter uma ideia de como que se elabora um programa narrativo e como que ele ocorre, né? Dentro de uma canção, no caso. Aqui, no caso, a canção God. Você tem aqui o destinatário cognitivo, né? Que é um papel assumido por John. Esse papel assumido por John, o papel de líder intelectual, né? Dos Beatles, que agora está na carreira solo e continua mostrando aí sua intelectualidade, né? Intelectualidade, melhor dizendo. Quer dizer, esse fazer cognitivo, né? Então ele é destinatário cognitivo, é um papel assumido por John, que incorpora também a função de operador e destinador da sua mensagem, como ator sincrético. Então ele é um ator sincrético. Ele revela o elogio. O que é o elogio? É o judgment favorable qu'on exprime au sujet de quelqu'un. Falei agora em francês, né? O julgamento favorável que exprimimos à pessoa de alguém. Então esse é o elogio. No caso aqui, né, esse qualquer um, é ele mesmo que censura por meio de opinião desfavorável implícita no seu não crer. Ele diz: eu não creio, não creio, não creio, a todos os outros sujeitos discursivos. Então ele abandona sua crença em todos para pôr a sua crença em si mesmo. John faz, né, nesse caso, o que o Cortés vai chamar de julgamento, vou traduzir aqui porque está em francês. Julgamento de desaprovação sobre alguém ou algo que pressupõe a transmissão exteriorizada da estima. Então, aquelas figuras que foram modalizadoras e mesmo coadjuvantes em seu processo de concepção do mundo lá no passado, são postas agora, todas as figuras são postas como seus oponentes. Desde Deus, né, que ele aprendeu a conhecer lá na escola de St. Peter, né, em Walton, quando a tia Mimi o levava para aprender a Bíblia na escola dominical, pela manhã. Então, desde Deus, ele passa a negar aos próprios Beatles que ele construiu depois. Então, o não crer aí soa como esta opinião desfavorável, né? Esse julgamento que esse S1, esse sujeito 1, o John, que aparece no texto, faz, né? Ele julga, né? Ele desaprova toda e qualquer pessoa ou entidade que tenha feito parte do seu passado e da construção do seu sistema de valores anterior.
Então é nessa transformação do sujeito que vemos exteriorizada a autoestima. Então é o sujeito autoestimado, na verdade, né? Cortés, em suas considerações em torno da estima, ele afirma que as notas de leitura de um dicionário não são suficientes para a sua análise, porque são parciais. Há a necessidade de se fazer comparações tanto no plano pragmático quanto no plano sintagmático. Conclui, então, vou ler aqui o Cortés, que está em francês. O que ele vai concluir aqui? Que a estima situa-se em um percurso englobante mais amplo. Uma ampla investigação de textos literários seria, neste caso, bem-vinda, sugestão do Cortés. Por quê? Quem, analisando os contextos do seu emprego, não careceria certamente de meios para iluminar ao redor e do interior dessa unidade complexa que é a estima. Então, a estima é colocada aí como unidade complexa pelo Cortés, não é? E cabe, então, o exame, né, de uma maneira mais aprofundada da estima, né? E aí a gente vai ver o semioticista se debruçando sobre a estima e o próprio Greimas escrevendo, né, e colocando a estima como uma paixão semiótica. Então veja bem, é o que procuramos fazer em relação ao texto God, tentando localizar a estima entre um percurso abrangente mais amplo, a autoestima por meio de uma investigação preliminar de seu texto verbal. Então, entendemos que, por ser complexo, o estudo da estima poderá ser aprimorado e enriquecido em outros textos literários, também de características complexas. Contudo, palavras minhas tiradas da minha tese, o percurso semiótico de John, o actante sujeito John, o homem-deus, um D minúsculo, né, defendido em 2001. Concluímos que a estima ou a autoestima, no caso do actante sujeito John, é sua reação diante da presunção do herói. Essa é a minha conclusão. Nesse texto, God, vemos também, além dessa autoestima, o desgosto e o temor. Por quê? Porque John também ele faz uma retrospecção ao se reportar ao que era, né? Ele era o tecelão do sonho, Dreamweaver, em inglês. O Walrus, né, quer dizer, o leão marinho, pode até remeter àquela figura do Leviatã, do livro do Jó. Então ele usa o tecelão do sonho, o leão marinho, esses dois lexemas, em oposição ao que ele é agora, né? John, alguém que renasceu, simplesmente John. Ao mesmo tempo que decepcionado, não é? Ele mostra-se também apreensivo quanto ao futuro do sonho. Por que eu digo isso? Porque ele delega aos dear friends, aos caros amigos, a função de operar a sua continuação. Ele diz, you just have to carry on. Vocês simplesmente terão que ir adiante, levar adiante. Para ele, John, como forma de revelar sua revolta, o sonho acabou. The dream is over, é o que ele diz. Então nós temos aqui no nível semântico, né, do sentido, os semas tímicos, né, que vão conduzir o sujeito a uma ideia disforizada ou disfórica, né, negativa de Deus, posto que ele coloca Deus à condição de conceito, né, e a medida da dor, além do mais, né, ele não crê no livro, né, que revela Deus, que é a Bíblia, nem em Jesus, que seria aí o próprio Deus encarnado, o verbo que se fez carne, não é? Então, todos os mitos e figuras mitificadas são vistos aqui, né, também de maneira disfórica, pelo actante sujeito enunciador John, que é posto dentro do discurso nessa terceira parte da música. Ele não acredita em nenhum deles. Então, o único eufórico agora é ele mesmo. Depois, a Yoko e ele. Então, eles são agora a realidade em oposição à mentira, ao sonho. Ele diz, that's reality. Conforme nós vemos aqui no quadrado semiótico da realidade e do sonho, da mentira ou da ficção. Eu vou tentar mostrar aqui para você esse quadrado semiótico que eu elaborei para sua compreensão, né?
Lembrando que o quadrado semiótico é a estrutura elementar da significação na definição do Greimas e do Cortés no dicionário de semiótica. Então vemos aí, ó. Realidade, qual que é o oposto de realidade? Ficção, né? Sonho. A mentira. Você tem John e Yoko como realidade no eixo da deixis direita de lá para cá e esquerda daqui para lá. E você tem como termo contrário, né? Deus, Jesus, Bíblia, mitos e objetos mágicos. Todos eles fazem parte do sonho. Então é a estrutura elementar da significação, é o quadrado semiótico. Aqui tem um resumo, né, da interpretação que fizemos. Você tem como eixo contraditório aqui, né, o não sonho, e você tem a não realidade. São dois eixos contraditórios. Então, o contraditório de realidade vai ser não realidade. O contraditório de sonho, né, vai ser o não sonho. Então, você tem aqui, né, não Deus, Jesus, você tem não John e Yoko. Então, esse é o quadrado semiótico da ficção e da realidade, que serve aí como parâmetro, né, didático, né, para sua compreensão de como, né, o Greimas sugere a estruturação do sentido, né, através do quadrado semiótico. Com licença, vou tomar um cafezinho. Nós temos assim, no nível sintático, um tipo de relação actancial, uma ruptura do contrato fiduciário, de forma ora subjetiva, unilateral, como é o caso de seu rompimento com os mitos e figuras mitificadas, e em relação ao não rompimento com os fãs. Por quê? Porque dessa maneira esse contrato aparece como bilateral em relação ao rompimento com os Beatles. Você tem aí no nível figurativo figuras que se abrem, né, aos papéis temáticos na medida em que elas permitem prever em uma cultura dada, né, comportamentos estereotipados, desde Deus, restrito a um conceito, a negação da Bíblia, a negação de Cristo, figurativizando a cultura judaico-cristã, passando pela negação da magia, que é a figura do misticismo, do I Ching, ou I Ching em inglês, né, que figurativiza aí o taoísmo, né, o próprio tarô, né, I don't believe in tarot, o tarô, né, a Gita, Yoga, que vão figurativizar o esoterismo, né, com cultura hinduísta ou orientalista. Você tem Hitler, né, que é a figura do nazismo, tem o Kennedy, representante do capitalismo e do catolicismo americano, você tem Buda, você tem o mantra, né, figuras do hinduísmo, tem os kings, né, os reis, figura da monarquia, pode representar o Elvis, o rei do rock and roll, os próprios Beatles, reis, né, do Yeah, Yeah, Yeah. Você tem Elvis, Zimmerman e você tem Beatles, né, que vão figurativizar aí mitologicamente a música, né, no caso, né, temática do sonho. Então a autoafirmação vai figurativizar assim o antropocentrismo, né, da cultura materialista. Ao também crer em Yoko, vemos a isotopia fusional na representação da família, né, da própria origem da humanidade, feito Adão e Eva, né, no novo paraíso, por eles criados, em que seu texto musical é a sua nova Bíblia. Todas essas figuras permitem prever em cada uma dessas culturas comportamentos estereotipados, né? Então, o actante sujeito John é, em oposição aos fãs, sujeito realizado, autoestimado, que procura o estatuto de sujeito deificado, segundo o discurso que lhe é próprio, mas que reflete a ideologia materialista em que está inserido o saber positivista, metafísico e humanista, em que o homem é o centro de todas as coisas, né? Então, essa ideologia em que ele se insere, em oposição ao teocentrismo, quando o homem ainda precisava de Deus, quando Deus era o centro de todas as coisas, né? Então ele nega o medievalismo, né, a era medieval, e afirma
a era do homem como centro de todas as coisas, um movimento que começa, na verdade, nos anos 60, né? É essa, no entanto, a filosofia da nova era, que se instala na década de 60, incitando a ruptura com os velhos paradigmas em troca da instalação de novos ideais, calcados na liberdade total em oposição ao conservadorismo cristão. Então é nessa época aí que os Doces Bárbaros, né, vão criar a canção O Seu Amor, em que aparece o Caetano, o Gil, Bethânia, todos juntos, né, na representação aí de uma nova família, né. O sujeito John, portanto, diante deste contexto globalizante, tem o estatuto de sujeito competente do ponto de vista da sua originalidade, posto que é um representante dessa cultura holística, místico-esotérica da nova era, chamada Era de Aquários. Vocês lembram dos filmes, né? Que foram criados, né? Jesus Cristo Superstar, Aquários e vários outros, né? Esses filmes viriam para romper, né? Como figuras emblemáticas e destinadoras dos novos valores, né? Do fim da era de peixes, do início da era de aquários. O peixe, né, que vai representar o cristianismo. Então, fim do cristianismo e a era do homem, né? Período em que predominou o cristianismo foi o período da era de peixes, né? Então, a era de aquários vem romper com essa era de peixes, né, ou o cristianismo. Então veja bem, o John aqui, né, falando semioticamente, ele teve o saber, poder, querer, dever, fazer para ser o sucesso que ele foi. Constatado pela sanção retardada da aquisição desta sua obra por parte dos seus fãs espalhados pelo mundo. O não cumprimento do programa narrativo dos mitos, esperado pelo sujeito, faz desses destinadores sociais sujeitos incompetentes, na opinião dele, para a performance, motivo pelo qual lhes dá a sanção negativa pelo seu não crer. Então, o não crer do John acaba sendo uma sanção negativa para cada um deles. John é o sujeito que, em estado dolorido, revolta-se contra cada um deles, cuja sanção fora perturbada por não terminarem o seu programa narrativo, concedendo ao sujeito da espera, né? Ele era o sujeito da expectativa e todo sujeito da espera é um sujeito tenso, né? Basta lermos lá o Desespero, do Jacques Fontanille, né? Quando ele analisa o desespero como uma paixão semiótica, nós vamos ver que todo sujeito de espera é um sujeito tenso, não é? Ali no conto, né, do Louis Aragon, né, A Semana Santa, o Jacques Fontanille vai fazer a análise do desespero. Então, ele esperava, né? Então, essa tensão toda do John vem pela espera de que essas figuras todas que ele nega fizessem alguma coisa por ele, realizassem o seu sonho, mas na verdade não realizaram. Daí, então, frustrado, ele parte em busca da autorrealização, né? Então, esse sujeito da espera é o sujeito tenso. Ele espera a sanção positiva no final do programa narrativo de liderança que cada um desses mitos e figuras mitificantes deveriam desempenhar em relação a John, mas em seu ponto intermediário de forma negativa. Então, como eles não realizam, ele atribui essa sanção negativa. Bom, na nossa próxima conversa eu vou falar sobre John e o ontem, o sujeito do não querer ser nostálgico. E a nostalgia seria aí mais uma paixão semiótica, não é? Então ele não quer ser nostálgico na verdade, então eu vou falar dessa relação do John e do ontem semioticamente na nossa próxima conversa. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima.